Um dos principais desafios para os agricultores são os nematóides. E claro que aqui no Sudoeste Goiano não é diferente. Hércules Diniz é fitopatologista e elencou alguns grupos que têm um potencial maior de prejudicar a produtividade e também os manejos que podem auxiliar o produtor a diminuir esses efeitos. Eu estou com o Hércules Diniz, que é fitopatologista, e nós vamos conversar sobre um dos grandes desafios da agricultura, que é o nematóide, né? Qual que é a função não, o obstáculo dele aqui no Sudoeste Goiano, principalmente? O nematóide é considerado um patógeno aí na cultura da soja, né? Alguns sendo patógeno de várias outras culturas também ao mesmo tempo. E o ponto mais importante é os danos que ele vem causar na cultura, né? As perdas para os agricultores. Então nós temos aí vários nematóides que possam atacar a soja. Claro que existem alguns grupos aí mais importantes que causam os danos maiores. Entre eles o nematóide do cisto da soja, né, que é o Heteroda glycinis. Esse nematóide ele teve a sua primeira ocorrência, né, relatada no Brasil na safra 91 e 92. Hoje ele já está com uma disseminação bastante ampla no Cerrado brasileiro e principalmente no estado de Goiás. E entre outros, né, o nematóide das lesões radiculares, né, que é um nematóide que já está presente, né, já estava presente aí antes do cultivo da soja. Outros também como nematóide galha, nematóide reniformes, nematóides da haste verde. Assim, nós temos uma série, né, de grupos de nematóides com potencial de causar dano significativo na cultura da soja. Sobre esses principais, eles afetam a planta da mesma forma ou são formas diferentes que elas afetam a planta? A maioria deles, né, eles vão atacar a planta pela raiz, né? São nematóides do sistema radicular da planta, né, onde eles vão estar se alimentando dos tecidos das raízes, consequentemente a planta vai ficar debilitada e não vai produzir. Agora, nós temos também alguns nematóides da parte aérea, né, que ataca a parte aérea da soja, que é o caso do Aphelencoides besseyi, nematóide chamado nematóides da haste verde da soja. Então, assim, cada um, às vezes, ele tem uma particularidade, mesmo atacando a raiz, existe uma particularidade entre eles, que é a forma, é o hábito alimentar dele, né, entre os grupos que se diferem entre eles, né? Então, não quer dizer também que aquele que tem um hábito alimentar diferente do outro, ele possa causar menos danos. Não, isso aí é o potencial de cada um deles, ele pode causar um dano significativo. E como que esses nematóides podem ser identificados? A maioria é de solo, né? É só pela análise de solo ou tem outra técnica para poder identificar? Primeiro, assim, o ataque desses nematóides sempre causa algum sintoma na planta, né? Sintoma reflexo do parasitismo dele. Muitas vezes a planta vai ficar com um porte reduzido, pode ficar amarelada ou não, né? Muitas vezes uma irregularidade de portes de planta na lavoura. Às vezes na mesma linha a gente tem plantas com portes distintos, né? Assim, às vezes tem algum sintoma desses que são mais específicos aí de um grupo de nematóide, né? E o nematóide galha, por exemplo, ele engrossa as raízes, né? Causa um engrossamento da raiz, e isso é bem evidente desse grupo, né? Não é uma característica que difere de outros grupos. Outra situação é o nematóide cisto, né, que é possível observar a presença das fêmeas aderida à raiz, observar a olho nu mesmo isso daí. Embora ela seja pequena, mas é possível a gente observar. Assim, visualmente no campo, a gente consegue às vezes fazer um diagnóstico, mas para a gente ter uma melhor precisão desse diagnóstico, o ideal é levar isso a um laboratório especializado, né, capacidade para fazer essa análise, né? Aí você vai ter aí um resultado da população,
mais precisa daquele nematóide e também, além da identificação, uma população que está ocorrendo ali na soja. Então, com base dessa população, nós conseguimos aí determinar um nível de dano, né, uma população a nível de dano ou não na lavoura. Isso é importante para a gente estar posicionando estratégias de manejo, né, as ferramentas dentro do manejo integrado desse nematóide, né? Assim, são alguns pontos iniciais que deve ser feito quando suspeita aí do ataque de nematóide, aí essa análise prévia, para tentar fazer esse diagnóstico. E o monitoramento também faz parte desse manejo, aquele monitoramento diário de ir na lavoura, verificar as plantas? O monitoramento da lavoura ele é importante, né, para todas as doenças. No caso do nematóide não é diferente. Então, o produtor, ele sempre indo à lavoura, ele vai observar onde que a planta está mais debilitada, né? Quando ela está na fase de desenvolvimento, onde que está aparecendo reboleiras, né, na lavoura. Reboleiras que nós falamos as plantas mal desenvolvidas, né, com algum tipo de sintomas, né, amareladas ou não, que nos chama a atenção. Ou até mesmo no final do ciclo da lavoura, onde ele está colhendo e observa aí uma redução de produtividade. Mas nessa situação, no final do ciclo da lavoura, a amostragem que ele for fazer ali, às vezes ela não é bem representativa. O ideal seria ele fazer sempre essa amostragem quando a planta ainda está viva, ela está na fase de desenvolvimento, né? Que seja na fase vegetativa ou reprodutiva, mas ela ainda está com os tecidos vivos, tá? E seria o melhor momento para fazer, então, essas amostragem e, consequentemente, as análises aí laboratoriais. Teria alguma técnica, talvez um tipo de manejo antes do plantio para poder identificar isso, esses nematóides, ou é só quando a planta está ali presente? Infelizmente é quando a planta está presente. Agora, se houve uma cultura antes, né, ou se tem uma cultura antes de implantar a soja, a gente pode observar desde que essa cultura seja hospedeira daquele nematóide. Aí ela pode acarretar ter algum tipo de sintomas, né, que nos chama atenção, para a gente estar fazendo uma avaliação, uma análise, né, que possa estar contribuindo aí para o manejo aí já na soja. Mas isso não é comum, né? O que a gente vai observar o resultado do ataque desse nematóide é justamente quando a planta de soja está em desenvolvimento. E além dessas técnicas, teriam outras que o produtor pode adotar para amenizar esses ataques? A gente fala assim que o manejo de nematóides, a própria palavra diz manejo, né? Isso aí é quando a gente associa aí várias estratégias de controle. Um ponto importante, né, logo após a colheita da soja, o produtor ficar atento no manejo pós-colheita, né, que é a destruição ali de plantas daninhas, da própria tiguera da soja, o grão que germinou e tornou-se uma planta de soja ali, que nós chamamos de tiguera. Então essas plantas ali, ela pode estar reproduzindo ainda mais o nematóide naquela área. E quando ele voltar com a cultura da soja, as populações já estão mais em níveis mais elevados, consequentemente já vai ter um dano mais significativo na soja. E outro passo, o ideal é que ele aproveitar nesse período aí de segunda safra, safrinha, né? Às vezes tem muitas situações que é importante, às vezes, ele penalizar uma cultura ali na soja, após a soja, às vezes um milho, um feijão, alguma coisa, um algodão, penalizar o cultivo dela usando uma planta que não seja hospedeira, que possibilita aí um melhor manejo desse nematóide, para que na próxima safra, né, ele possa entrar com a soja e ter menos perdas aí na cultura. Nós falamos de nematóides que são prejudiciais. Tem alguns nematóides que são benéficos para a planta?
Sim, assim como existe outros grupos de patógenos, por exemplo, os fungos, bactérias, nós temos fungos que são patogênicos, fungos que são benéficos, inclusive no controle biológico, mesma coisa as bactérias, os nematóides não são diferentes. Então nós temos aí esses grupos que a gente está discutindo, que são os nematóides fitoparasitas, mas também nós temos nematóides que são benéficos, são nematóides importantes aí no ciclo aí do carbono no solo, ou seja, importantes aí na própria decomposição de matéria orgânica no solo. Nós temos nematóides que são predadores de outros nematóides. Temos nematóides que podem parasitar fungos e nós temos nematóides que são até predadores de insetos, né? Então, assim, esses nós chamamos esses nematóides mais benéficos, né? Nós chamamos de nematóides de vida livre. Então, a comunidade desses indivíduos é muito grande no solo, né? Tendo os dois lados, aqueles que são benéficos e também o lado maléfico, que são aqueles que causam dano nas plantas, tá? Então, é bastante diverso aí o mundo dos nematóides.